Meu Deus pode fazer infinitamente mais, infinitamente mais. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Amém. Não sei você, eu estava Amém. aqui já, as lágrimas já estavam correndo só com louvor, então Amém. prepare. Amém. Sandra, fica à vontade, a palavra é Amém. toda sua. Já coloquei aqui para gravar. A menina está gravando porque tem algumas meninas que às vezes não conseguem entrar, mas que sempre escutam e assistem depois. Então eu vou estar gravando aqui para a gente poder compartilhar. A gente tem uma página lá no YouTube onde eu divulgo, coloco os vídeos, né, para as pessoas poderem assistir. Então depois, até se vocês quiserem, eu mando o link para quando vocês quiserem assistir algum dos nossos cultos, tá lá, tá bom? Fica à vontade, Sandra. Amém. Estão me ouvindo bem? Amém. Sim. Boa noite a todas, a paz do Senhor Jesus. Eu queria, antes de qualquer coisa, dizer que estou muito lisonjeada pelo convite. Como a Thalita falou, eu também fui apresentada a Thalita pelo Jackson. E como ele fez com você, ele fez comigo. Antes de você chegar na igreja, ele falou muito de você, muito mesmo. E ele falou do seu trabalho e falou como você edificava a vida das mulheres. E ele falou: Eu preciso colocar vocês duas para conversarem. Eu falei: Ah, Jackson, quem sou eu na fila do biscoitinho tostinho perto da Thalita aí, né? Que você está falando e eu nem te conhecia. E aí houve, né, esse encontro. Entrou uma página aqui para mim, meninas, onde está escrito João, é a minha tela, viu? Não é nenhum homem, não, é a minha tela aqui do computador. É o meu filho. E quando a Thalita me convidou, eu confesso para vocês que eu falei, meu Deus, porque eu já tinha participado de algumas reuniões, e eu fico aqui quietinha, e eu falei, meu Deus, o que que eu vou falar? Porque essas quartas-feiras que eu tenho participado, eu tenho ouvido tantas histórias, eu tenho sido tão edificada pela vida de cada irmã que falou da Regiane, que eu também não conheço, da Juliana. Quem estava aqui, quem está aqui hoje que participou quarta-feira passada? Dá um tchauzinho ou falar, eu estava aí. Eu tava. Eu tava também. A Juliana não está aí, tá? Eu tava. Não, a Juliana que trouxe a palavra, não. Ah, tá. Então, vocês que a conhecem, digam para ela. Ela acabou com o meu testemunho, né? Porque tudo que eu falei, eu vou falar, vou contar meu testemunho para as meninas que não me conhecem, aí vão ficar sabendo da minha história, dou uma palavrinha. Aí me vem a Juliana e conta o testemunho de vida dela, que tirando uma ou duas vírgulas é o mesmo que o meu. Eu acho que foi realmente confirmação da palavra. Então, antes da gente começar a falar, eu queria ler um trechinho de um trechinho de Salmos aqui, um cântico, que eu acho que tem muito a ver com o que eu quero dividir com vocês hoje, tá bom? Então, é Salmo 125, 1. Enquanto vocês procuram, a Juliana contou da conversão dela e falou do tempo que ela orou pelo marido. E nós duas temos as histórias bem parecidas. Todo mundo achou? Posso ler? Vamos lá. A segurança do povo de Deus. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte de Sião, que não pode ser abalado, mas continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, agora e sempre. Essa palavra eu confesso para vocês que o Senhor me deu agora,
por volta de 4 horas da tarde, porque, como eu tinha dito, eu tinha feito um esboço do que eu ia falar, e a Juliana me ajudou a mudar tudo isso. E hoje Deus confirmou. E o porquê disso? Eu me converti há mais ou menos 20 anos. Eu fui católica há 30 anos, participante, muito ativa, e eu me converti há 20 anos atrás, a contragosto de todas as pessoas da minha família, inclusive do meu marido. Aí a semelhança com a história da Juliana. Mas essa parte eu vou resumir, porque não é isso, na real, que eu quero falar. Só para vocês entenderem o conteúdo da coisa. Eu me converti, a minha família foi contra, o meu marido não me apoiou, ele não me impedia de ir para a igreja, de buscar Jesus, mas ele não participava. E o meu marido, ele sempre foi um excelente marido. Ele sempre foi um excelente namorado, um show de marido, ele é um excelente pai. Ele realmente caminha comigo em tudo o que eu faço, em tudo que eu sempre fiz. Só que com relação à conversão, eu me converti e por saber e por sentir o bom de Deus na minha vida, eu queria que ele sentisse também. E por querer que, e sendo ele tão bom, eu queria que ele sentisse isso, e ele falava não. Ele sempre falou com muita força na palavra: eu não gosto de crente, eu não vou ser crente nunca. Se você quer ir, você pode ir, eu te apoio, eu te levo. Muitas vezes ele me levava na igreja, me deixava na porta, voltava para casa, assistia Fantástico com a minha mãe, ia me buscar. E assim o tempo foi passando. Nunca foi uma pessoa que me impediu. E a Juliana comentou semana passada que ela orou 14 anos pela conversão do marido, com a diferença de que o marido dela colocava alguns problemas para que ela tivesse Jesus inteiramente na vida dela. Eu orei 17 anos para que o meu marido dissesse sim para Jesus. E durante todo esse tempo não houve nenhum problema, a não ser a palavra não. Ele não queria. E, para a honra e glória do Senhor, há 5 anos, quase 6 anos atrás, o meu marido conheceu um motoclube cristão. Nós compramos uma moto para fazer viagem e foi uma história bem engraçada, porque ele nunca tinha tido moto, ele viu a moto de um cliente, se encantou e falou: vou comprar uma moto. E naquela época a minha sabedoria desse tamanho assim, ó, zero, falou para ele: não entendia por quê, eu não te apoio, eu não quero uma moto. E ele falou: não, é meu sonho, eu quero uma moto. E ele comprou a moto e ele achou na internet um link convidando para um motoculto. Nós não sabíamos o que era um motoculto. E ele falou, ligou no meu trabalho e falou: você sabe o que que é? Eu falei: não sei. Ele falou: eu vou. Você vai comigo? Eu falei: eu não sei. E acabou que eu fui nesse motoculto com ele e nós conhecemos os Águias de Cristo. E nesse dia, o pastor da igreja que eu sou membro hoje, pastor Roque, acho que algumas pessoas aqui conhecem, estava lá e deu testemunho de vida dele. E o meu marido falou: é isso aí que eu quero. É esse mover, é isso que eu quero para minha vida. E nesse dia o meu marido aceitou Jesus. E a partir daí, nós nos filiamos ao motoclube, nós começamos a seguir a igreja devagarzinho. Eu já tinha saído da igreja onde eu me converti, porque ele não sentia nada. E nós chegamos num ponto de o meu próprio pastor da outra igreja falar: o seu ciclo aqui se fechou. A palavra de Deus para você é que você tem que estar onde o seu marido está, onde a sua casa está. E isso me machucou muito, porque naquela época eu tinha célula
de crianças na minha casa, eu tinha célula de adultos, e eu sempre fui muito engajada com os trabalhos da igreja, e, e eu entendi o recado. E eu larguei tudo. Eu saí da igreja para estar com ele. Mas nós fizemos um acordo. Eu falei para ele: eu vou sair, mas a gente vai ter que procurar um lugar para estar junto. E nós ficamos, acho que uns 2 anos, batendo de porta em porta, de igreja em igreja, aos domingos, de amigos, ou a gente via uma igreja, entrava e ia conhecer, até ele achar um lugar que ele sentisse alguma coisa. E ele sempre dizia: não sinto nada. Eu não sinto absolutamente nenhum arrepio. Ele ainda colocava a mão assim nas costas e falava: nem aqui na espinha eu não sinto nada. E aquilo me consumindo, porque eu queria congregar, eu queria trabalhar, eu queria participar. E foi através do motoclube que ele conheceu o pastor Roque e aceitou Jesus. E nós estamos caminhando aí. E hoje ele é obreiro da igreja, é missionário do motoclube. E, novamente, para honra e glória do Senhor, ele é um servo fiel do Senhor, né? Eu costumo dizer que é o meu que eu criei um monstrinho, né? O meu crentinho favorito, que ele tá tão crentinho, eu falo para ele, que às vezes ele tá muito mais crente do que eu. E agora vamos lá, né? E eu tinha planejado falar isso para vocês, contar os detalhes da história, porque são muitos detalhes, tem muita lágrima, tem muito riso, mas na realidade Deus pediu para que eu tivesse contando para vocês a nossa passagem de agora, o que nós estamos vivendo agora. Quando ele foi para a igreja, a minha vida, que já era boa, ficou uma vida muito melhor, né? E tudo ficou perfeito, Glória a Deus. porque nós estávamos na casa do Senhor, ele disse sim para Jesus com todo o coração. E há 2 anos atrás, ele começou a sentir um pequeno problema de saúde, ele foi acometido de uma alergia, e nós ficamos tratando essa patologia durante 1 ano como se fosse uma alergia. Ele tinha erupções na pele, na parte superior do tronco. Ele formava placas assim no peito e nas costas muito vermelhas. Essas placas vermelhas esquentavam, e na parte superior da pele, aonde essa placa ficava, na parte interna do organismo também. E nós fomos em todo tipo de médico que vocês podem imaginar, fizemos todo tipo de exame e ninguém dizia o que ele tinha. Até que um médico chegou à conclusão de que ele tinha uma urticária crônica. E por conta disso ele tomou antialérgico durante 1 ano. E isso, essa melhora que ele teve, me trouxe para mim uma comodidade muito grande. Porque eu, sem perceber, eu entrei num quadro de, como é que eu digo? Numa cegueira espiritual com relação à minha vida e à vida da minha casa e da minha família, que eu não tinha percebido até alguns meses atrás. Esse 1 ano passou e no começo do ano passado, um pouco antes de ser decretada a pandemia, ele começou a ter outros sintomas. Ele começou a ficar com o rosto muito vermelho, a palma das mãos, os joelhos e os pés, né? Esqueci a palavra. Eu trabalho com isso e não lembro. As terminações, né? E ele ficava tão vermelho a ponto das pessoas olharem para ele e falar: nossa, mas você foi para a praia? Você tomou sol na laje? Isso era em qualquer dia, em qualquer ambiente, em qualquer horário. Ele ficava super vermelho
e não sentia absolutamente nada. Ele só percebia que estava vermelho porque alguém falava ou porque eu falava. Mas a gente achava que era uma pressão alta, sei lá, alguma coisa do organismo. E começou isso a ser bastante recorrente. E aí começou a aparecer mais alguns sintomas. A glicemia aumentou muito, ficou diabético, a pressão foi lá para cima, ficou hipertenso. Ele teve quadros de labirintite e ninguém descobriu o que ele tinha. E através do motoclube, nós fazemos campanhas de doação de sangue. Nós participamos de um grupo que chama Trem Vermelho, e a gente junta pessoas para fazer doação de sangue em hemocentros que precisam. E a gente participava muito ativamente dessas campanhas. E numa dessas campanhas, até aqui em Jundiaí, próximo da minha casa, nós fomos. E era uma coisa rotineira para nós, que nós estávamos acostumados. Entrava lá, faz a triagem, passa para o segundo passo, que é fazer a retirada do sangue. E eu passei por esse processo da triagem, entrei, fui tirar o sangue e ele estava atrás de mim. Então eu estava lá já, doando, fazendo a minha doação, e ele não entrou, entraram várias pessoas, os outros amigos, e aí ele veio até mim para tirar foto, porque quando a gente participa dessas campanhas, a gente ganha bottom, ganha pet, é uma campanha incentivadora, né? E ele veio e falou: eu não vou poder doar sangue hoje. Deu um problema no meu teste do destro. E eu falei: mas que problema? Aí ele falou: eu não sei. A moça falou para a gente voltar lá depois para conversar. Eu fiz a doação, concluí e nós voltamos lá. E a responsável pelo Hemocentro falou: olha, quando eu fiz o destro em você, o seu sangue não tem fluidez, o seu sangue está totalmente coagulado. Isso é muito sério, isso é muito grave. Você tem que procurar um clínico com urgência. E a gente falou: nossa, mas a gente sempre doou sangue, ele sempre doou, nunca teve problema nenhum, tá sentindo nada, não sei a vermelhidão. Vamos lá. Isso num sábado. Passou o domingo. Na segunda-feira nós fomos ao posto de saúde, porque o detalhe, nós estávamos e continuamos sem convênio. Aí fomos ao posto de saúde e aí Deus começou a abrir as portas e eu ainda não tinha percebido, né? O trabalhar de Deus já aí. E falamos para a médica o que tinha acontecido. Ela novamente fez o teste, aperta, 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 não sai o sangue. Quando sai, já pinga aquela gota coagulada. É até uma coisa muito esquisita de ver. Sabe quando a gente põe a carne com um pouco de sangue no fogo, que forma aquelas bolhas de sangue? É aquilo, exatamente aquilo. E aí ela falou: olha, vocês precisam procurar um hematologista com urgência, porque você pode ter um AVC, você pode ter um infarto, você pode ter trombose, você pode morrer aqui agora, na minha frente. O que você tem é sério. E a gente ficou assim, e ela falou: mas vocês não precisam de um hematologista para amanhã, vocês precisam de um hematologista hoje. E a gente sem convênio falou: onde eu vou arrumar um hematologista hoje? Aí fomos atrás do SUS, um ano de fila para passar no hematologista. Aí a gente acabou pagando uma consulta no dia seguinte. Novamente o senhor colocou as mãos e eu fui para a internet e entrei naquele negócio do doutor consulta e marquei uma consulta com um doutor chamado André. E mais uma vez Deus trabalhou ali. Eu olhei aquele nome, André, marquei a consulta, mas fiquei incomodada, olhando para a tela do computador, André, 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 e eu senti nitidamente Deus falar comigo: não é esse André, é a outra, é o médico de baixo, é o de baixo. E estava lá, Giovana Geofonde. Aí eu voltei lá, agendei com essa médica, nós fomos no dia seguinte. E quando nós entramos no consultório dela, ela
olhou para ele estava muito vermelho, ela já olhou e falou assim: seu ferro deve estar lá em cima, né? Olhou no papel, seu Edivaldo. O senhor não está bem, né? Aí fez a consulta, os exames, não sei o quê. E ela falou: olha, o que você tem, provavelmente a ferritina está alta, você precisa fazer sangria com urgência. E nós não sabíamos o que era sangria e tinha que ser feito com urgência. E eu comecei a procurar em hemocentros, em laboratórios, e nós tínhamos que fazer, por um tempo indeterminado, uma vez por semana, essa sangria. E cada sessão de sangria custava R$ 500. Então, vocês podem imaginar, né? Uma vez por semana, R$ 500, nós não tínhamos esse valor todo. E a gente começou a procurar. O lugar mais em conta que a gente encontrou foi por R$ 290 em Sorocaba. E a gente falou, ó, em último dos casos, né, vamos fazer um sacrifício, vamos pagar, vamos para Sorocaba. E Deus novamente, eu naquela cegueira espiritual, como eu tinha dito, Deus novamente parece que me abriu a visão e eu lembrei de uma irmã da igreja, que é enfermeira. Liguei para ela e falei, Flávia, você conhece alguém que faça sangria, não sei o quê? Contei a história. Ela falou, pelo amor de Deus, eu faço sangria aqui no hospital que eu trabalho, de graça. Vem aqui, nós somos no mesmo dia. E iniciamos aí o processo de sangria. De agosto do ano passado até janeiro desse ano, ele fez as sessões de sangria uma vez por semana, que consiste em tirar meio litro de sangue de um braço e no outro entra meio litro de soro. E esse é um processo muito desgastante. E até aí a gente achava que era só o ferro que estava alto, resumindo a história. Eles nos mandaram para um outro, o SUS nos chamou para um outro hematologista. E novamente Deus trabalhou nos mínimos detalhes, com uma excelência que se eu contar os detalhes, acho que todo mundo fica boquiaberto como eu, porque nós somos para um lugar muito longe da minha casa, mandados, e nesse lugar ele fez todos os exames e, e o médico de lá pediu um exame específico, um mielograma. E eu sou da área da saúde também, e até então eu estava achando que isso era uma coisa pequena. E quando ele pediu o mielograma, que é um exame que você faz uma biópsia do osso da bacia, eu já imaginei o que era. E aí fui pesquisar, procurei na internet, vi o que é que podia ser, e eu não confesso para vocês que eu não achei nada de bom, de interessante ou de mais ou menos. Fizemos os exames e eu ali me mantendo na minha cegueira espiritual. E por que eu digo para vocês na minha cegueira espiritual? Porque eu estava numa zona de conforto muito grande, achando que o fato de ele estar convertido, dele estar na igreja, da minha família estar toda ali congregando junta, eu não sei dizer para vocês como é que eu estava. Eu estava assim, não vai acontecer nada, Deus não vai fazer nada, porque a gente está lá na casa do Senhor, saindo fazer lições, trabalhando na igreja, trabalhando no motoclube, nada vai acontecer. E eu coloquei nas mãos do Senhor, mas eu não descansei. E eu estava totalmente alienada do que estava acontecendo. Até que nós estivemos num culto na igreja e o nosso pastor trouxe uma palavra específica para ele. Foi até ele. E o detalhe engraçado foi que nesse dia, ele falou assim para mim. Ele me cutucou e falou assim: nossa, o pastor faz umas revelações, né? Ele traz umas palavras para as pessoas, mas comigo ele não fala muito, não. E aí o pastor saiu andando pela igreja, parou na frente dele e falou assim: Edivaldo, Deus está me mostrando muitos papéis nas suas mãos.
Aí ele respirou e falou assim, mas não são negócios, não, esses papéis são exames, Edivaldo. E até então ninguém sabia na igreja o que estava acontecendo. Aí ele falou assim, mas da mesma forma que Deus está me mostrando, ele está dizendo que se você crê, a sua casa vai ser tratada e você vai ser curado. Você crê? E ele falou, creio? Lógico que eu creio. Mas ainda assim, sabe quando você recebe a palavra, você recebe aquele recado específico de Deus, mas você parece que você fica boiando. No meu caso, eu fiquei boiando. Eu falei, mas será, né? Tá tudo bem? Tá tudo legalzinho? Isso no domingo. Aí na segunda-feira, nós fomos ao retorno do médico pegar o resultado do mielograma. E quando nós entramos, o médico olhou os exames e falou assim para ele: Então, Edivaldo, está com câncer. Você tem um tipo de leucemia. E, e foi ali que eu vi o quanto eu, convertida há 20 anos, ativa na minha igreja, ativa no meu motoclube, achando que eu estava ativa na minha fé, percebi o quanto eu estava acomodada e cega espiritualmente. Eu não tinha percebido que depois que a minha casa disse sim ao Senhor, eu não tinha percebido que eu tinha colocado a minha casa de lado. E quando eu digo a minha casa, eu, meu filho, meu marido, as minhas atitudes, o meu ministério, eu não tinha percebido que eu tinha colocado isso em segundo plano. Eu não tinha percebido que eu estava cuidando só do que estava para fora. E eu não estava cuidando do que estava dentro de mim. Eu não falava mais com o Senhor com a mesma paixão. Eu não percebia que eu não tinha me apaixonado mais pelo meu Deus todos os dias como tem que ser. Eu não percebi que eu não estava renovando o primeiro amor com Cristo. Eu estava acomodada, eu estava achando que estava tudo lindo, tudo maravilhoso. E quando o médico olhou para ele e falou assim: Você está com câncer, Edivaldo. A doença foi dele, mas o tapa na cara foi para mim, porque ele olhou para o médico e a reação dele foi totalmente inesperada. Eu fiquei sem as pernas, eu não consegui levantar da cadeira. Eu fiquei atônita olhando para o médico, já pensando que, falei, é câncer, vai morrer, e eu vou ficar viúva, meu filho vai ficar sem pai. Eu enlouqueci ali parada, sem dar uma palavra. E ele, né, o meu crentinho favorito, ele olhou para o médico e falou assim: Tô com câncer? O médico falou: Tá. Aí ele falou: Ah, tá. E é tratável? O médico falou: Nós vamos ver. Aí ele falou: Ah, doutor, nós vamos ver, mas eu tenho certeza que isso aí não é nada, porque eu recebi uma palavra do Deus que eu creio de que eu vou ser curado, seja lá do que for. E eu tenho fé. Então vamos lá. O que que eu tenho que fazer? E eu ali prostrada, cega espiritualmente, sem perceber que a minha fé estava assim e a dele assim. E a partir daí, Deus se mostrou para a gente com a excelência do cuidado que eu não estava vendo que Ele estava tendo comigo, com a minha casa, né? Eu não tinha percebido que Deus estava cuidando da gente nos mínimos detalhes. Eu estava realmente cega espiritualmente. Eu estava olhando só para aquela situação. Aquela segunda-feira eu voltei para casa chorando de São Bernardo,
onde era o hospital, até aqui. E eu moro no quilômetro 24 da rodovia em Anguera. É quase 1 hora de percurso. Eu vim chorando, e ele pilotando a moto, com aquele negócio no radinho do capacete ligado, louvando a Deus. E eu chorando, chorando, chorando. Que eu não, quando cheguei aqui na minha casa, eu não conseguia descer da moto. Ele que me puxou, porque eu não sabia como falar para o meu filho, e eu tive que falar. E aquele dia foi terrível. E ele nem aí. Ele nem aí. Super tranquilo. Muito pelo contrário, eu que devia dar força, ele que deu, né? Ele falava para mim: para de chorar. Cadê o Deus do impossível que você me apresentou? Cadê o Deus que faz milagres que você diz que acredita? Não tô entendendo. Cadê a tua fé? Ele ficava assim para mim e para o meu filho, que ficou muito abalado. Isso na segunda. Na terça-feira, eu fiquei com aquele, ainda com aquele pesar, e eu questionei muito. Eu confesso para vocês que foi muito difícil esse questionamento, porque eu fui lá no passado e falei: Senhor, eu orei 17 anos para esse homem se converter, para ele te conhecer, para ele te servir. E agora que ele está na igreja, que ele está bem, que ele te conhece, que ele leu a Bíblia em 1 ano, que ele participa de tudo, que ele está feliz, que ele questiona. Como é que o senhor vai me tirar? Eu não aceito isso. Eu não aceito. Eu não aceito essa conversão de pouco tempo. A promessa era que eu e a minha casa serviríamos ao Senhor. E eu e a minha casa servimos ao Senhor. E eu não acredito nesse pouco tempo, nesses 5 anos. A gente tem muito a fazer. E isso foi na terça. E a terça-feira foi toda assim. O dia todo, a noite toda, eu questionando, chorando, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, porque eu achava que era um câncer que ele ia morrer. Na quarta-feira, eu estava aqui na minha casa, foi uma quarta-feira que houve uma. Isso 4 meses atrás, irmãs. Houve uma ventania muito grande em São Paulo, uma mudança de tempo muito abrupta. Estava um calor e deu um chuvarão à tarde. E aqui onde eu moro, é bastante arborizado, deu uma ventania muito forte, muito forte. Eu estava com o varal cheio de roupa e a minha casa é muito alta e eu subi até a minha área de churrasqueira que é em cima e onde eu tenho os varais. E eu estava catando, pegando a roupa do varal. E eu escutei um estralo, mas era um estralo forte, muito forte. E eu olhei para cima e eu vi que o telhado balançou. E essa minha área, ela dá acesso ao quarto do meu filho. Eu abri a porta e entrei. Quando eu entrei, o telhado caiu. E aí eu fiquei parada na porta, olhando aquelas telhas. E foi engraçado, porque as telhas, aquelas telhas de barro vermelhinho, o vento levantava as telhas, rodava e a telha ia toda para casa da minha vizinha. Que aí as minhas telhas que rodavam destruíram o telhado da minha vizinha. E eu fiquei na porta falando: meu Deus, o que está acontecendo? Na segunda, eu fiquei sabendo que ele está com câncer, que ele vai morrer. Na terça-feira, eu chorei o dia inteiro e blasfemei até. Na quarta-feira, o telhado caiu. O que que me reserva para amanhã e depois? E foi aí que, olhando para fora, olhando para essa ventania, eu ouvi e senti nitidamente a mão do Senhor no meu ombro direito. Aqui. E, e eu ouvi o Senhor falando para mim: tá chorando por quê? Tá falando por quê? Eu estou no controle. Sou eu que estou no controle. Você não pode nada. Sou eu que posso tudo. Sou eu que posso todas as coisas. Sou eu quem dou, sou eu quem tira, sou eu quem permito.
E assim o Senhor continuou falando comigo. E aí eu percebi o quanto eu estava cega espiritualmente, o quanto a fé que eu achava que eu tinha não estava em prática. E Deus foi me mostrando uma série de coisas. E quando a Juliana, semana passada, falou dos planos, de como você retomar os sonhos de Deus na sua vida, eu lembro que ela até falou das irmãs que deixam de estudar, de você tem o sonho de estudar, você tem o sonho de dirigir, você tem o sonho de retomar sua vida, mas situações te paralisam, né? Mas que ainda é tempo. Deus me mostrou até essas coisas que eu tinha feito, né? E eu não tinha paralisado só os sonhos que Deus tinha para mim, eu tinha paralisado a minha fé, achando que estava tudo bem, né? Eu tinha me acomodado numa situação que eu achava que era confortável para mim. Eu estava na igreja, mas será que eu estava orando o suficiente? Meu marido estava na igreja, mas será que eu estava cuidando da vida espiritual dele? Meu filho estava comigo na igreja, mas será que eu estava cuidando dele, apresentando ele para Jesus, a minha casa para Jesus como eu deveria? Ou eu estava só apresentando a casa do outro? E Deus foi me mostrando tudo aquilo ali, aquele vento foi passando, aquele vento foi passando, e, e eu senti um aperto, como se tivesse pego assim no meu ombro e tivesse apertado. E novamente eu ouvi aquela voz dizendo: agora descanse. E a partir daí foi isso que eu fiz. Eu não liguei para ninguém, eu não liguei nem para o meu marido para avisar que o telhado tinha caído. Eu desci, né, as escadas, fui para a cozinha, fiz uma bacia enorme de pipoca, liguei a televisão, sentei, fiquei comendo pipoca, assistindo Sessão da Tarde, até meu marido chegar. Quando ele chegou, ele falou: eu não acredito que o telhado caiu e você não me ligou. Eu falei: para quê? Eu estou descansando no Senhor. O Senhor é que mandou esse vento aí. O Senhor vai nos dar condições de arrumar o telhado. O Senhor vai resolver tudo. Paz. Estava até assim, estava inebriada da glória, né? E a partir daí, essas escamas que estavam nos meus olhos parece que começaram a cair, a visão parece que foi abrindo, 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 e o Senhor começou a fazer. E o Senhor começou a mostrar. Nós refizemos os exames dele e novamente deu lá o problema, mas para honra e glória do Senhor, o câncer que ele tem não é um câncer maligno, é uma patologia que nós vamos ter que tratar para o resto da vida, mas ele não vai morrer disso, em nome de Jesus. É só uma produção excessiva de sangue que causa isso tudo que ele tem. E novamente o Senhor colocou a mão, porque eu tenho certeza absoluta que foi ele que reverteu esse quadro. E, e a partir daí a gente pôde sentar novamente e falar com Deus da maneira que realmente é devida, né? Foi a partir daí que eu vi o cuidado de Deus comigo e com a minha casa, nos mínimos detalhes. E eu achei muito devido Deus ter colocado isso no meu coração hoje de compartilhar com vocês, porque novamente o Senhor falou comigo hoje. Como eu tinha dito para vocês, eu tinha separado uma outra palavra que eu gosto muito, eu queria falar sobre Caleb para vocês. E estava tudo pronto, eu tinha feito meu esboço aqui, tinha orado, tinha lido várias vezes. E hoje nós tínhamos consulta, hoje nós fomos ao médico dele. E quando eu cheguei lá, eu vi tanta gente doente, eu vi tanta gente com dor, eu vi tanta gente sangrando, eu vi tanta gente
com dificuldade, mas eu vi o meu marido sorrindo, eu vi ele batendo no braço de um rapaz e falando, não fica assim não, Deus vai te curar. Deus me curou, Deus vai te curar também. E foi aí que Deus falou comigo. Não é sobre Caleb que você tem que falar, você tem que contar o que Deus está fazendo na sua vida. Porque existem pessoas que deixaram os seus sonhos para trás. Porque existem pessoas que precisam me buscar mais. Existem pessoas que precisam me conhecer melhor. Existem pessoas que precisam ter intimidade comigo. E essa intimidade precisa vir agora, né? E, e por isso eu resolvi contar isso para vocês hoje, que nem é uma pregação, é só um relato do que Deus tem feito. E aí, queridas, eu li o Salmo 125 e Deus me deu a confirmação no 126, que diz assim, eu vou ler para vocês. Quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando. Como rimos e cantamos de alegria. Então as outras nações disseram: o Senhor fez grandes coisas por eles. O Senhor fez grandes coisas por mim, e o Senhor fez grandes coisas por vocês. E vai fazer muito mais. De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós. E aí eu acrescentei, por mim, por você, por cada uma que está aí, nessa telinha. Glória a Deus. E por isso nós estamos alegres. Por isso eu estou alegre. O Senhor, ó Senhor, faze com que prosperemos de novo, assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios. E esse leito seco, eu confesso para vocês que era eu. Apesar dos meus 20 anos de conversão e da minha vida ativa na igreja. Era assim que eu estava, um leito seco. E eu não tinha nem percebido o quão seca estava a minha fé, o quão seco estava a minha paixão pelo Senhor. Mas Ele trouxe de volta. E que aqueles que semeiam chorando fazem a colheita com alegria. Aqueles que saíram chorando, levando as sementes para semear, voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da sua colheita. E hoje o Senhor falou muito com isso, comigo em particular, que nesse meu momento de alegria é o momento de eu estar semeando no meu coração e no coração de vocês novamente o primeiro amor, o encontro com Cristo, os sonhos de Deus na minha vida e na vida de vocês, e na família de vocês, e para dizer que para o Senhor nada é impossível, e dizer para vocês que o Senhor pode fazer todas as coisas, né? Ele fez essa doença, ele permitiu essa doença no meu marido, mas ele permitiu a cura, né? Ele permitiu que eu estivesse cego espiritualmente por esse período, para que hoje eu pudesse ver que eu preciso me apaixonar por ele todos os dias, que eu preciso conversar mais com ele como eu conversava lá há 20 anos atrás. Porque muitas vezes eu não sabia o que dizer e eu só fechava os olhos e eu falava Jesus, 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 Jesus. E ele se manifestava com tanta grandeza. E há quanto tempo eu não chamava Jesus? E esses dias, nesses meus dias de dificuldade que eu não sabia o que falar, eu só chamava Jesus, eu fechava os olhos e falava Jesus, Jesus, Jesus. E eu sentia a presença do Senhor. E eu não conheço cada uma de vocês, eu não sei da dificuldade, eu não sei do que vocês precisam, eu não sei dos sonhos de vocês.
Eu não sei a forma que vocês falam com ele, mas que na dificuldade vocês possam só chamar por ele, só dizer Jesus, Jesus. E ele vai trazer à tona para vocês como ele trouxe para mim. Os sonhos, a esperança, o primeiro amor, a paixão por ele, as alegrias. O bom do Senhor, eu costumo dizer, o bom do Senhor. Eu quero o bom do Senhor todos os dias. Quero me apaixonar por ele todos os dias, independente do que ele fizer. Se for bom ou se não for, para ele são todas boas as coisas. Eu é que não sei dizer, eu é que não sei interpretar, né? Quando é bom e quando não é. Mas para o Senhor é sempre bom. E que realmente a gente possa se refazer. E que hoje a gente possa renovar os nossos laços com o Senhor. Amém, queridas? Quer pôr aquele louvorzinho, Thalita? Amém. Senão eu vou chorar mais. Amém. Louvado Glória a seja Deus. Eu Amém. falei que a gente ia chorar hoje, eu tô aqui me segurando Eu choro. várias vezes. Amém. Só vi as meninas aqui, ó, com as carinhas subindo chorando. Minha mãe ali, ó, com o papelzinho chorando, todo se limpando toda hora. Eu queria até pedir desculpa para vocês que não me conhecem, porque quem está aí e me conhece já sabe. Que eu peço muito para Deus que Ele me dê os dons, né? De cura, de interpretação, de línguas, de tudo que Ele tiver lá, eu quero tudo. Tudo que Ele tiver, eu quero. Amém. Mas que Ele me deu o dom do choro, assim, em abundância, porque eu choro comendo bisnaguinha, porque é maravilhoso. Quer ver adoro. mais junto, né, Sandrinha? Amém. Amém. E Sandra, Então, você falando, dando seu testemunho, antes da gente abrir para os testemunhos, né? Mas enquanto você estava falando, você falou sobre você falou uma frase, né, que não é para a morte. E aí, na hora, veio na minha cabeça o versículo, né, de João 11, sobre a morte de Lázaro, né? Sim. E é muito o que Deus manda dizer para você e para o seu marido é exatamente isso. Que essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Exatamente. Então, a gente já teve essa pregação aqui, a única coisa que a gente acha que não tem jeito é a morte, né? E às vezes Deus deixa chegar realmente no fundo do poço, chegar onde a gente acha que não vai ter jeito, para mostrar que Ele pode mudar tudo, né? Então, você sabe que, até falando, entrando nessa questão que você falou, não é para, que eu falei, você falou, não é para morte, é para vida. Faz exatamente um mês que o meu marido perdeu uma irmã, ela faleceu por conta do Covid, e o meu crentinho preferido, porque foi uma coisa assim horrorosa, né, como está sendo essa pandemia, não teve velório, o pastor dela não conseguiu chegar, e foi o meu marido que orou brevemente no sepultamento da minha irmã, da minha cunhada. E em nenhum momento ele questionou, muito pelo contrário. Ele orou, ele agradeceu a Deus e ele falou: o maior milagre já foi feito. O maior milagre foi a minha irmã dizer sim para o Senhor. Então, o maior milagre que podia acontecer na vida do meu marido já foi feito, que é ele ter dito sim para o Senhor, né? Então, não é para a morte, é para a vida. Com certeza, com certeza. E o testemunho dele, o seu testemunho dele já está edificando outras pessoas e logo mais ele vai edificar ainda mais. Amém. Eu creio Amém, eu nisso. creio. Queremos nisso. Antes de colocar... Deixa eu ver se eu vou colocar o louvor agora, porque graças a Deus, tem duas irmãs aqui querendo trazer um testemunho. Glória a Deus. Então, antes de eu colocar o louvor, que a Sandra me mandou, eu vou pedir para a Bruna tá aí, que foi a primeira a me chamar. Pro. Bru, conta aí pra gente sua bênção. Ai, menina. Boa noite, meninas. Nossa, a Sandra falando que
Ela é muito chorona, eu lembrei da minha sogra e da minha cunhada. Eu tô aqui na minha casa ainda pro meu marido. A moça está contando o testemunho dela. A sua mãe, a sua irmã deve estar se derretendo de tanto que ela chora. Então, meninas, dias atrás a mãe da Marta trouxe uma pregação. E nesse mesmo dia, Karen, né, Thalita, o nome dela? Isso, Thalita Karen. Isso, ela trouxe também o testemunho dela, né? E eu tinha falado que eu tinha tido um sonho, né? Eu perdi 2 bebês e tenho o Anthony e agora eu tô grávida da 4ª gestação, né? E aí eu tinha falado aqui para vocês que eu tive um sonho e nesse sonho eu estava grávida e me ligavam do hospital falando que era para eu ir buscar um filho meu que eu já tinha enterrado, já tinha falecido há muito tempo, e era um menino. E eu ainda falei assim, meu Deus, o que será que é? E a mãe da Martinha ainda me deu uma palavra no final do culto, né? Para me esperar em Deus. E aí eu fiz meus exames, tudo, constatou que eu estava com anemia falciforme, mas a médica vai pedir agora do segundo trimestre para ver se é isso mesmo. Deu que eu tô com trombofilia e tem que ficar usando o coagulante, tomando vitamina D, tomando cálcio, bastante coisa. E aí o meu sonho era ser mãe de outra menina e o sonho do meu marido também. E aí quando foi no domingo, no sábado, a gente fez um arraiá aqui em casa, né? Porque não tá podendo sair. E aí a minha cunhada revelou que era uma menina e que eu tô esperando a Ayla e vai ser a Ayla Vitória, né? Aí eu tava falando pro meu marido, ele falou assim, não, Vitória não. Eu falei assim, não, vamos colocar a Ayla Vitória, né? Porque a minha primeira perca foi do Arthur e a segunda foi da Annalise. E eu falava que eu achava muito bonito Alice, e minha sogra falou assim, eu vou escolher o nome, eu vou escolher o nome. Aí foi escolher o Annalise. E antes de eu passar por todo o processo que eu passei, ela falou assim, põe a Annalise Vitória. Aí meu marido falava que não queria, que não queria. Enfim, quando ela nasceu, prematura, oi, filho, faleceu depois de 9 dias, né? E aí meu marido foi e colocou Annalise Vitória, né? E aí nessa gestação, a prima do meu marido falou, né? Põe Ayla Vitória, é muito bonito esse nome. Aí eu falei pro meu marido, eu falei assim, eu vou colocar Ayla Vitória, porque o que a gente está passando é uma vitória, né? Porque quando eu descobri essa gravidez, eu não estava esperando, porque eu não estou trabalhando, a gente não estava esperando. E logo quando eu descobri que eu estava com Covid, né? Bem no começo da gestação. Depois eu descobri todos esses problemas e eu também tenho IC, que é o colo curto. Eu tenho que fazer cerclagem, né? Toda a gestação. E aí, conversando com a minha sogra falou, opera pro seu bem, pro bem do seu filho também, né? Anthony, para. Pro bem do seu filho também. E a gente conversando, enfim. E essa semana inteira eu tava escutando louvor. Meu marido, ele já foi crente, hoje em dia ele não é, né? Mas eu tenho fé que ele vai voltar para os braços de Deus. E eu estava escutando louvor todos esses dias. E assim, ele não ficou implicando com nada, ele não falou nada. Às vezes ele até saía para eu continuar escutando. Quando não era na televisão, era no celular. E eu estava escutando a mesma música que a Thalita colocou no começo do culto. E eu ainda mandei mensagem para ela. Falei, nossa, eu escutei essa música a semana todinha, todinha, todinha. E se você perguntar para Dani ou para minha sogra, ela vai falar, Bruna parece uma louca, não sabe cantar, mas vive gritando os louvores. Vivo gritando aqui. E fiquei cantando, cantando, cantando. Era, filho. E fiquei cantando. E aí, quando foi no sábado, eu fiz até o vídeo. As meninas fez até o vídeo do Chá Revelação. E eu tô pulando igual uma doida, sem poder pular, porque eu tô cercada, tô costurada, né? Pra poder estar segurando o bebê. E quarta-feira retrasada, se eu não me engano, eu tive um pequeno sangramento também. Eu tinha feito a minha cerclagem no dia 8. E quando eu saí do hospital, eu fiquei sentindo muitas contrações. E mesmo assim eu fiquei segurando, depois eu fui pro médico com a prima do meu marido. E aí a médica falou, ainda bem que você veio, que você tá tendo contração antes do tempo, isso não é bom. Quando foi na quarta-feira retrasada,
Se eu não me engano, eu lembro que eu tinha ido ao banheiro e começou a sangrar, saía tipo uns pedaços de sangue. E eu entrei em desespero, passou um filme pela minha cabeça, né? De acontecer tudo o que já aconteceu. Ainda eu encontrei com a minha cunhada lá embaixo, né? E eu chorando e ela falando, né, para eu ficar calma. E aí a gente foi pro médico, chegou lá, o médico examinou, me mandou para a sala de ultrassom. Aí o médico escutou o coraçãozinho do bebê, falou que estava tudo bem, que o meu colo estava super fechado, que não entendia o motivo do sangramento. E o doutor Paulo, que fez minha cerclagem, falou assim: olha, a sua cerclagem, essa daqui, ela está um pouco mais elevada. Porque como você já teve uma cerclagem anterior, então essa a gente teve que fazer um pouco mais para cima do seu colo e teve que dar uma empurradinha na bexiga, né? Mas vamos ver, vai ficar tudo bem, calma, confia em Deus. E ele super me acalmando. E aí a gente veio embora e eu, a prima do meu marido, a gente foi o tempo todo, ela foi o tempo todo escutando louvor. A gente voltou escutando louvor. E aí eu cheguei em casa quando foi quinta-feira de novo. Aí eu fui no médico e aí ele examinou, falou assim: olha, seu colo tá fechado, tá tudo bem. Eu não entendi o motivo daquele sangramento, aquela quantidade de sangue, não sei o porquê, mas o seu bebê tá bem, o seu colo tá bem, você não tem descolamento de placenta. E tomar cuidado agora, fazer todos os repousos, as coisas que tem que fazer. E aí foi quando eu comecei a escutar esses louvores, e eu fico escutando aqui com meu filho, e ele é super engraçado, né? Ele fica dançando como se fosse o forró, ele fica aqui dançando. E aí, quando foi no sábado que teve o chá revelação, ainda falei pra minha sogra, eu até esqueci da, da cercagem. Era tanta felicidade, ainda mais agora que eu vou operar, e de ser uma menina, era tanta felicidade que não cabia dentro de mim. E eu falo para elas direto, eu falei assim, nossa, sabe quando você não acredita que você está esperando, ainda está esperando uma menina? Sabe quando você não acredita? E aí, quando foi hoje, eu acordei pensando em uma colega, né? Ela é esposa do amigo do meu marido. E aí eu falei assim, vou mandar mensagem para Dani. O nome dela também é Dani. E aí hoje eu mandei uma mensagem para ela, conversando com ela, ela falou assim, eu perdi a bebê que eu estava esperando. E era uma menina também, eu perdi de 12 semanas, o coraçãozinho dela parou de bater. A gente fez o procedimento que tem que fazer, e aí eu falei para ela que eu estava distante, ela, se eu soubesse, eu não tinha falado. E aí ela começou a falar, né, espero que eu seja forte assim como você foi, assim como você é. Ela começou a falar várias coisas. E aí a única coisa que eu consegui falar para ela, né, porque eu já fui evangélica um dia, né, espero voltar agora de vez, né, para os caminhos do Senhor, já fui batizada nas águas também. E aí a única coisa que eu falei para ela foi, eu falei assim, confie em Deus, porque se ele tirou, é porque algo ele tem na sua vida. Eu sei que nenhum filho substitui o outro, né? Você pode ter 1000 filhos, nenhum vai substituir o outro. Mas confie em Deus, às vezes não era para ser, às vezes ia ter alguma malformação no coraçãozinho, ia ter algum problema, né? E eu aprendi muito isso quando eu perdi a minha filha, porque na minha primeira gestação eu murmurei muito, 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 muito. Jogava muita culpa em Deus. E assim, graças a Deus, eu louvo muito a Deus pela vida da minha mãe, da minha família, da família do meu marido, das minhas cunhadas, da minha sogra, né? Porque eles me deram muita, mas muita força mesmo. O tempo todo elas estavam comigo. E aí, na minha segunda gestação, eu lembro que a minha cunhada falou para mim, né? Bruna, calma. A gente não entende o que Deus vai fazer na nossa vida, mas Ele sabe o que é melhor. Imagina você ficar com uma filha em cima da cama, com problema, com sequelas, por ter nascido prematura, e, sabe, só por a sua alegria. Eu lembro que foi um processo muito difícil. E aí ela foi atrás de psicólogo para mim, é a Daniele, né? Ela foi atrás de psicólogo para mim. E eu lembro que eu falava, Dani, a psicóloga estava grávida, era uma menina. E eu lembro que eu falava, Dani, nossa, eu não consigo olhar para esse psicólogo, eu não consigo. Eu lembro que minha cunhada também estava grávida, eu não conseguia tocar na barriga dela. Que eu até falei algo que machucou muito, né? Ela, na época. E logo depois de 4 meses que eu tinha perdido minha filha, eu descobri que eu estava grávida do Anthony.
né? Eu fui vivendo um dia de cada vez, um processo de cada vez. E assim, tendo a força de todas elas, da minha mãe, da minha cunhada, das minhas cunhadas, da minha sogra, do meu marido. E então essa gestação agora da Ayla, eu acho que veio para me ensinar muitas coisas, porque é uma gestação que não foi esperada, não foi planejada. Eu tive Covid no começo, eu acho que eu poderia ter perdido logo no começo, mas eu acho que Deus tem um propósito muito grande, não só na minha vida, como na vida do meu marido, que era o sonho dele também ser pai de uma menina, né? E a Sandra dando o testemunho dela, eu estava aqui também me segurando para não chorar, né? Eu falo assim, cada um tem uma plantinha ali dentro de si, cada um tem um machucadinho, uma feridinha, algo dentro de si que é só ela e Deus. Às vezes, lá atrás, as pessoas falam assim, ah, vai dar tudo certo, Deus sabe de tudo, e você fica ali murmurando, murmurando, murmurando. E quando acontece as coisas, e aí você recebe outra palavra, ou você tem um sonho, visão, você encontra com Deus, você fala, poxa, meu, só que aquela pessoa me avisou, Deus me falou, mas mesmo assim você ainda não acredita, sabe? Você não acredita. Então, na hora que ela estava testemunhando a respeito do marido dela, eu falei, meu, parece que é comigo, mas em colocações diferentes, né? Ela foi com o esposo, eu com o filho. Falei, nossa, parece que é comigo, porque quantas vezes minhas cunhadas falou, quantas vezes minha sogra, minha mãe falou, e eu, tipo, duvidando, né? E quantas vezes Deus me mostrou em sonho e eu duvidando. E eu quero, em breve, quando voltar, a gente ir para a igreja, quando minha bebê nascer, porque vocês ainda não conhecem o Anthony, né? Quando minha bebê nascer, em breve a gente está todas juntas e eu apresentar meus filhos, minha herança de Deus para vocês. Amém, Bruna, glória a Deus. E é engraçado que quando a Bruna descobriu que estava grávida, ela veio contar pra gente aqui no culto. Aí ela falou assim: ah, eu queria que fosse uma menina, eu sonhei alguma coisa com menina. E aí a Karen veio e falou, né, que estava grávida de uma menina e ia se chamar Ayla. E aí ela falou assim, a Bruna falou, nossa, se eu tiver uma menina, vai ser Ayla. Eu acho que é confirmação para ser uma Foi menina. isso mesmo. Foi exatamente uma menina. Então teremos duas Aylas aí no grupo. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Amém, Bruna. Amém. Rê, daí seu testemunho. A Eu vou abrir a câmera, não se assustem. Cadê? E a câmera tá de lado, gente, porque meu celular tá carregando. Nossa, mas eu nem sei o que falar depois de tanto testemunho forte. Tanta confirmação de Deus, né? Mas falar que, Sandra, Deus é na sua vida, Deus é na vida do seu esposo, e que, nossa, o seu testemunho de hoje testificou algo que eu vivi no sábado, essa semana. Nossa, tá até tremendo. Esse ano também foi um pouquinho conturbado. Eu fui fazer alguns exames de rotina, né, para tentar engravidar, para ver se estava tudo bem, tudo ok. E aí, no meio dos exames, descobri um monte de coisa. E descobri que eu estava com pedra na vesícula, que tinha que operar. Eu já tinha alguns cistos nos seios, né? E fui fazer alguns exames para ver se eu dava para engravidar, se estava tudo ok. E aí acabei descobrindo que eu tô com endometriose, né? E eu falei, Deus, é muita coisa. É muita coisa, vamos uma coisa de cada vez, uma coisa de cada vez. Aí fiz os exames para poder operar a vesícula, tive que retirar a vesícula. Minha primeira cirurgia eu estava apavorada. Era como se o mundo tivesse acabado. Sandra, eu estava que nem você, só chorava, só chorava, só chorava e não orava. E o meu marido virava para mim e falava: cadê aquela mulher de fé? Cadê aquela mulher de fé que ora por todo mundo? E aí, eu tô brava, eu tô irritada, me deixa. Eu fiquei muito irritada, gente, por uma pedra na vesícula, por algumas pedrinhas, várias pedrinhas na vesícula.
porque eu fiquei apavorada com a cirurgia, mas graças a Deus correu tudo bem, foi tudo ótimo. No meio do Covid, os hospitais tudo fechando, tudo fase roxa, não podia operar. A glória de Deus, achei um hospital e consegui operar. Pronto, essa fase foi. Vesícula foi embora, consegui passar. Aí agora o próximo passo é endometriose. A médica passou uns remédios, né? E aí eu tinha que retornar com ela agora. E eu, assim, paralisada. Sem orar, sem nada. Eu entregando a mão de Deus, mas sem orar. Orava pouco, orava pelos outros, orava por todo mundo, pela família inteira, pelos vizinhos, por mim, pela minha vida, pela minha casa, assim, Deus abençoa, e amém. E aí, quando foi no sábado, eu tinha até pedido para a Thalita, conversado com ela sobre umas coisas que tinham acontecido. E ela falou assim, vamos jejuar, vamos fazer um jejum toda sexta-feira. Eu falei, demorou. Aí na sexta-feira, tava com pedreiro em casa, um monte de coisa aqui. Acabei esquecendo de fazer o jejum, falei assim, vou fazer no sábado. E a mim, fiz o jejum no sábado, fui pro médico de manhã em jejum e orando. Senhor, fala comigo, Deus. Recebe meu jejum e orando. Cheguei no médico, levei todos os exames e eu nem ia levar. Eu só ia perguntar para a médica qual que era o próximo passo. Eu nem ia levar e me deu um estralo assim, leva todos os seus exames. Gente, quando eu cheguei na clínica, a menina falou assim, é a sua primeira vez? Eu falei, não, é retorno. Já é a terceira vez que eu faço aí. Ela, nossa, seu histórico sumiu. Aí meu histórico sumiu. Eu, como assim? Ela sumiu. Mas ela, enfim, vou te passar para a médica, né? Aí fui passar com a médica, aí a médica falou assim, nossa, não tenho mais nada anotado seu aqui, sumiu todo o seu histórico. Vamos lá na recepção. Aí fui lá na recepção, e aí não conseguiram recuperar. E ela falou assim, meu, você vai ter que me contar tudo. Aí tive que contar tudo. Você, você pediu os exames por causa disso, disso, disso. E eu falei, sorte que eu trouxe todos os exames. Aí ela reviu os exames tudo de novo. E aí ela falou sobre a endometriose. E aí falei da operação e tudo. Aí da endometriose, ela falou assim, endometriose, ela é uma endometriose leve, não é grave. Você tem poucos respingos, não vai precisar operar. Você vai continuar fazendo tratamento com remédio de hormônio. E aí eu já não estou sentindo mais cólicas, igual eu sentia antes. Nossa, eu já fiquei aliviada porque eu falei, Deus, eu não quero operar de novo, eu não quero entrar numa sala de cirurgia de novo, eu não quero passar tudo aquilo de novo. E aí a médica falou assim, você não vai precisar operar, a gente vai fazer outros exames, mas continua só tomando remédio, e se você quiser tentar engravidar, pode tentar engravidar. E a gente vai vendo como que fica, mas eu já saí aliviada, só para ela falar que eu não preciso fazer operação. Mas eu falei assim, e eu falei brincando, nossa, doutora, eu tô toda cagada, né? Tanta coisa, foi vesícula, foi isso, aquilo, e ela falou assim, você confia em Deus? Gente, a médica virou para mim e falou assim, você confia em Deus? Você é cristã? Você acredita em Deus? Você e seu marido, vocês servem a Deus? Aí eu olhei para a cara dela assim, sou cristã. E ela assim, então obedece a Deus, obedece, porque vou te falar, nem tudo é do corpo, tem coisas que são espirituais. Então, se você é cristã, oferta e dizima na casa de Deus. Entrega uma oferta, entrega seu dízimo corretamente. Gente, uma médica nunca vai falar isso para você. A médica começou a falar para mim. Entrega seu dízimo para cobrir a sua casa, cobrir a sua família, cobrir o seu marido. Gente, desse jeito. Entrega seu dízimo para cobrir a sua saúde, porque nem tudo é do corpo. Tem coisa que é espiritual e a gente precisa ter a cobertura, precisa obedecer, entregar aquilo que é do Senhor. E eu, assim, ó, chocada, olhando para a cara da médica. Aí a médica começou a contar a história. Eu tenho 70 anos, eu tive um câncer no seio, eu tive várias doenças. Sabe quem me curou? Foi Deus. Gente, a médica, eu tô contando para vocês, eu tô chocada. E ela falando, foi Deus que me curou. Ela tem 70 anos, mas a minha saúde é de 30. De 30, eu viajo, eu faço o que eu quiser, eu faço a obra. Ela começou na Regiane, mas entrega, seja obediente, entrega aquilo que é de Deus. Começou, gente, e vou abrir meu coração para você.
para vocês. A nossa igreja está fechada, está passando por algumas reformas, e tem pouquíssima gente, né? E aí, às vezes, eu fico meio perdida, eu não sei se eu oferto, se eu dizimo, sabe? E às vezes eu tinha feito alguns votos com Deus e não tinha entregado. E no sábado, aquilo foi uma resposta, assim, certeira para o meu coração, algo que eu precisava ouvir sobre entregar aquilo que é de Deus. Gente, a gente aqui não está nem numa igreja, a gente está numa célula de mulheres de várias religiões, de várias igrejas. E eu não sei por que Deus está querendo falar isso, né? Falar comigo eu sei. Mas na hora que a Cassandra começou a falar, o Senhor falou, é igualzinho. Até a Karen falou assim, me mandou aqui, falou, é igualzinho o seu testemunho, é parecido com o seu testemunho. E eu falei, amém, glória a Deus. É sinal que Deus está testificando mesmo que a gente precisa ser obediente, ouvir a voz dele, não ficar no morno, né? Orar constantemente. A hora que estiver muito morno, tudo parado assim, a gente estiver assim, não, tem que orar, porque tem que acordar, começar a orar, não, porque alguma coisa está acontecendo. A gente não está vendo, mas alguma coisa por dentro está acontecendo, né? A gente tem que estar em alerta e oração. E esse foi o meu testemunho, gente. Deus usou a médica para falar no sábado comigo, falar sobre obediência, sobre permanecer com Cristo. Gente, eu saí de lá, eu saí correndo, ligando para a Thalita, mandando mensagem para a Thalita. Eu não conseguia nem falar, de tão anestesiada que eu estava. E eu chorei tanto na sala da médica. Só por ela me falar de Deus, e eu fiquei assim, Jesus amado. Mas é sinal de que Deus continua falando, e a gente precisa estar atenta naquilo que Deus quer, né, gente? E é isso que eu queria compartilhar com vocês. Amém. E Amém. detalhe, né? Ela estava de jejum e oração, né? Porque a Regiane, para ficar de jejum até as 10 é um ó. Tá sendo. Tem dias que eu mudo lá, ai, amiga. Ó, eu só tomei um cafezinho sem açúcar, porque senão eu vou cair dura, que eu passo mal, não consigo ficar muito tempo sem comer, não. Não. Ó, jejum e oração, né? É o que a gente fala, quando a gente se dedica a buscar realmente com intensidade, Deus responde às nossas orações. Tem um filme, aquele Deus não está morto, que tem um trecho que uma senhora fala assim, filho, você não tá indo para a igreja? Não, mãe, tá tudo certo, tá tudo bem. Aí a senhorinha fala assim, isso desde o dia que eu assisti ficou marcado, assim, martelando na minha, nunca mais eu vou esquecer isso. E aí ela falou assim, filho, se tá tudo ótimo na sua vida, ele tá tudo ótimo, mãe, eu não tenho nenhum problema. Ela falou, então desconfie, porque quando tudo vai muito bem, pode ser o inimigo que está fazendo com que tudo esteja bem para que você não busque a Deus. Porque na Bíblia diz, né, no mundo tens aflições, porém, mas tem de bom ânimo. Então, às vezes, quando tudo vai bem, aí você fala, para que eu vou orar, né? Tá tudo tão ótimo, tudo tão maravilhoso, para que eu vou orar? Para que eu vou jejuar? Então, quando tudo for muito bem, você começa a desconfiar. Porque pode ser que você entre na zona de conforto e pare de buscar Deus do jeito que você deve buscar, igual a Sandra falou. A gente tem que todo dia buscar com o mesmo amor, né? Quando você achar que, não, eu tô morna, não, então eu tenho que buscar voltar para o primeiro amor. Eu tenho que fazer algo para buscar aquele primeiro amor. Então, desconfiem. Se tudo for bem e vocês verem que vocês não estão orando, desconfiem. Amém? Alguém mais quer compartilhar algum testemunho? Amém. Amém. Meninas, então antes da gente orar, eu tenho um caderninho aqui de oração que eu coloco os pedidos de oração. A gente tem muito pedido de oração aqui, desde saúde, o que for. Então, se alguém quiser colocar o nome de alguém, alguma situação, e se sentir à vontade de compartilhar aqui, pode falar comigo. Se não, depois pode me chamar no WhatsApp, no particular, e me mandar. Alguém tem algum pedido de oração que quer colocar aqui nesse momento? Eu tenho, Raquel, pelo meu pai, Otacílio. Otacílio? Ele tá tendo muitos problemas na vida dele, mas eu falo que cada um tem que aprender, né? E tem o fardo que Deus entrega, que é para alguma coisa que vai acontecer, ele tem que se impor, mas a pressão dele tá subindo muito e ele já tá no hospital de novo hoje.
2 dias seguidos no hospital e eu tô preocupada. Eu, como filha, fico preocupada, mas eu ponho na mão de Deus, porque uma pessoa que está no púlpito e deixa acontecer o que acontece, igual a Sandrinha falou, né, no ministério, a própria casa, seu primeiro ministério é a sua casa. E você tem que ser lá fora o que você tem que ser dentro de casa, né? Da mesma forma que você trata bem os lá de fora, você tem que tratar bem os de dentro. Então, coisas acontecem, a gente percebe, mas a visão dele espiritual ele é muito, muito religioso. E meu pai é muito religioso, já tem 65 anos, ele é muito religioso. E isso, a gente que está de fora percebe algumas questões, né? Mas isso está afetando a saúde física dele também. A espiritual eu oro, pela física eu falo, pai, vamos no médico. Mas pedir a Deus misericórdia pela vida dele, para que ele enxergue, para que ele abra os olhos espirituais e também busque o que ele precisa. Amém. Amém. Já tá aqui o nomezinho dele. Amém. Oi, Tata. Tem uma, Tata. Oi. Oi. Apesar que eu acho que já deve estar no seu caderno, pela vida da Bruna, pela restabelecer a saúde dela. Ela não Amém. precisa fazer a cirurgia ainda. Eu creio que Deus pode operar um milagre e ela não há de fazer essa cirurgia, entendeu? Amém. Amém. Peço que vocês orem para minha prima que está com um problema de saúde, estava no hospital aguardando se ia fazer cirurgia ou não. Então vamos orar pela vida dela, pela saúde dela também. Aline, pode falar, amiga. Ana Carolina Dias, uma amiga minha que está numa depressão muito forte. Amém, vamos orar. Sandrinha, te amo. Muito orgulhosa de você. Amém. Chorei muito aqui. Chorei muito. Fiquei bem quietinha, porque falei, meu Deus do céu. Amém. Thali. Obrigada, Thalita. Aline. Coloca em oração a dona Cristina, minha vizinha aqui, ela tá com problema nos rins. Amém. Mais alguém, gente? Sim, eu queria pedir pela minha mãe, Zélia dos Santos. Amém. Thalita, na verdade ele faleceu, né? Que é o pai do meu compadre. Faleceu antes de ontem, mas eu queria que você colocasse nas suas orações a esposa dele, a Ágata, e o Rafael, né? Para que Deus traga o consolo, porque sábado a minha sogra conversou bastante com ele. Eu até saí de perto para eles conversar mais à vontade. Ele estava bem abatido, bem triste. E quando foi ontem, o pai dele veio a falecer, né? Só que eu peço orações para a vida deles, né? Que tá sofrendo. E para uma amiga também que trabalhou comigo, que é a Virgínia. Ela também havia me pedido oração pela mãe dela, que estava internada na UTI. Ela estava com o coração inchado e com água no pulmão. E ontem eu mandei uma mensagem para ela, falei assim, que seja feita a vontade de Deus, não a nossa. Entrega nas mãos de Deus, que seja feita a vontade dele. Quando foi hoje, ela me mandou mensagem logo cedo, falando que a mãe dela havia falecido. Ai, amém. Tá bom. Amém, pode deixar, vamos orar. Mais alguém, meninas? Oi, Cá. Eu aí. Você? Eu e a bebê, né? A gente entrou no 3º trimestre e hoje eu passei na médica e ela falou que eu tava de baixo peso, que eu tinha que fazer repouso e a bebê já tá encaixada e eu só tô de 8 meses, né? Então, amém. Ela tá sendo... Cortou, não? Karen? Você me ouviu? Tá de baixo peso, aí cortou. Ela falou que eu tô com baixo peso, mas a neném tá bem. Mas eu tô só de 8 meses, então tem que fazer repouso absoluto. Então vamos parar, né, querida? Já parei. A bicha não para. Tô de férias já. Karen, a Ayla tem que esperar a outra Ayla chegar. Tem que esperar, hein? Tudo Mas a minha primeiro. Eu sei que eu sou a primeira, então ela tem que se conhecer no tempo certo. Nossa, a gente tá tão longe.
Amém. Amém. Mais alguém, meninas? Amém. Vamos colocar aqui, então. Vou pedir para vocês orarem, né, por esses pedidos que estão aqui. A gente tem eu também, na verdade, aconselhei as meninas, né, a escreverem uma carta para Deus, com todos os pedidos de oração, todos os sonhos, desejos. Se você tem algum sonho que você acha impossível, planos, coloca numa carta. A gente precisa trazer existência, né? Pedir para Deus nos mínimos detalhes. A gente tem vários testemunhos aqui de quem escreveu a carta e aconteceu. Eu já até contei para as meninas do meu trabalho que eu coloquei nos mínimos detalhes o que eu queria de benefício, aonde eu queria, e tudo aconteceu. Então, coloque lá a carta, sempre que puder, ore. No final da carta, coloque que seja feita a tua vontade, porque sabemos que os planos deles são muito melhores e maiores que os nossos, e sempre que puder, orem. A gente sempre está orando aqui também, todas as quartas, pelas cartas e por esses pedidos de oração. Antes de eu pedir para a Sandrinha finalizar com a nossa oração final, eu vou colocar o louvor que ela queria que finalizasse, para vocês chorarem mais um pouquinho, tá, meninas? Só... Deus é Deus. Não importa a circunstância. Ele sempre será Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. Ah, Deus, seja um louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio sim, o amém, somente dele, mais ninguém. Ah, Deus, seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar não for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus.
continua sendo Deus se a doença vier. Ele é Deus se curar não for. Ele é Deus se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Independente das suas circunstâncias, levante as suas mãos e adore sempre dizendo: Deus é Deus. 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 Amém, glória a Deus. Deus é Deus, independente de qualquer coisa, né? Então, meninas, antes, só para finalizar, sejam muito bem-vindas mais uma vez. Toda quarta-feira, 8h30, estamos aqui, o link é sempre o mesmo. Quem quiser participar, a gente também tem um grupo lá de mulheres, onde a gente compartilha testemunhos, pede oração, e eu mando o link dos cultos às quartas também, que se quiserem convidar mais mulheres, fiquem à vontade. Thalita, eu quero participar do grupo, me chama no WhatsApp, quer participar da lista de transmissão só para receber o convite, me chama que eu coloco na lista de transmissão. Fiquem à vontade, quiser trazer louvor, quiser trazer a palavra. Ai, Thalita, eu quero trazer a palavra um dia. Fiquem à vontade, o grupo é nosso. A gente está aqui realmente para compartilhar o amor de Deus, para levantar ainda mais mulheres, né? Mulheres sábias que edificam outras mulheres. Então, a gente está aqui, não sei ministrar, mas você talvez tenha um testemunho, assim como a Sandra testemunhou aqui, que vai edificar outras vidas. Então, tragam testemunhos, fiquem à vontade, é só me procurar, quem tiver querendo trazer uma palavra, quiser convidar alguém. Thalita, eu tenho uma amiga, uma pastora que é uma bênção. Então, estejam aqui. Semana que vem, quem vai trazer a palavra é a pastora Thalita. Só para as meninas da Anjos que estão aqui, dia 11, é a pastora Vivi que vai trazer a palavra aqui para gente. Eu já combinei com ela essa semana. Então, assim, cada quarta-feira é uma bênção, assim como foi hoje. Então, sejam muito bem-vindas e fiquem à vontade para estarem aqui com a gente todas as quartas. Amém? Sandra, fica à vontade. Oi! Tata, oi. Desculpa interromper rapidinho. Amém. Eu tenho algo que Deus tocou no meu coração para falar para a Bruna. Amém. Bruna, tá ouvindo? Tô. Bruna, o Senhor manda te dizer que é Ele que te sustenta, é Ele que te guarda, é Ele que renova as suas forças. É Ele quem vem cuidando de cada detalhe, desde os seus sonhos, os seus planos, até os desejos mais íntimos e ocultos que estão dentro do seu coração. Os seus sonhos, às vezes, ao que está na sua cabeça, não chega nem perto daquilo que Ele já tem para a tua vida e para a tua família. Não precisa esperar tempo nenhum para você renovar a sua aliança com Ele, porque Ele está do teu lado constantemente, esperando que os teus olhos estejam voltados para Ele, o seu coração. O Senhor manda te dizer que aquilo que Ele vai fazer na tua casa vai ser através da sua vida. Se o desejo no seu coração para que o seu marido volte aos caminhos dele vai começar através de você, então não perca mais tempo. Volte agora. É através da sua atitude, da sua posição com ele, que a sua vida vai edificar a vida do teu marido. Né? A palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica a tua casa. Então, cuida para que a tua casa seja edificada através da sua vida e o seu marido vai voltar para os caminhos do Senhor. Você vai dar um grande testemunho. Viu? Amém. Em nome Amém. de Jesus, Jesus te ama e Ele está cuidando de você. Amém. Não espera, não. Tá bom? Renova a sua aliança hoje mesmo com Ele. Amém? Pode deixar, amém. Obrigada. Amém. Bruna? Oi. Eu queria só te dizer mais uma coisa. Nesse meu período de 17 anos orando pelo meu marido para que ele se convertesse, foi a minha atitude. Ele olhava para mim e questionava. Todos os domingos, quando eu ia para a igreja, eu me sentava e a cadeira do lado, eu não deixava ninguém sentar. Foram 17 anos com a cadeira vazia do lado.
Muitas vezes eu fui questionada na igreja, mas essa irmã não tem lugar e a irmã não deixa ninguém sentar. E quando alguém chegava em mim e dizia, eu posso sentar? Essa cadeira está ocupada? Eu falava, não pode sentar. Essa cadeira é do meu marido. E um dia ele entrou e sentou. Ele está lá comigo, ele está sentado. Então, esteja agora orando pela vida dele. Dê o seu primeiro passo. Né? Como a Thalita falou, talvez esse seja um momento de você renovar o seu laço com o Senhor, né? Renovar o teu primeiro amor para que ele veja o bom do Senhor em você e que ele volte. Isso é só um tempo. Você vai ver. Logo, logo, você e sua casa vão estar servindo ao Senhor. A minha pastora me ensinou que eu estava conjugando o verbo no tempo errado. A promessa era que eu e a minha casa serviríamos ao Senhor. E ela falou, conjuga no presente. Então, Bruna, você e a sua casa servem ao Senhor. Amém. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Amém, querida? Amém, amém. Obrigada. Amém, glória a Deus. Sandrinha, ora aí por nós, por os pedidos de oração, as cartas. Amém. Fique aí à vontade, deixa Deus te usar. Amém, queridas. Muito obrigada pelo espaço. Deus abençoe a vida de todas. Thalita, coração para você. Obrigada, viu, amada? Então vamos lá, meu Senhor e meu Deus, em nome de Jesus. Mais uma vez, Senhor, nos colocamos na tua presença para te agradecer por esse tempo especial. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntas, enquanto mulheres sábias que somos. Eu te agradeço, Deus, por cada família aqui representada, por cada lar que está aqui, nessas janelinhas, por cada mulher que tem te buscado, que tem buscado a tua face. Senhor, vem renovar os nossos laços, que nós possamos todas estar no primeiro amor, que nós possamos nos apaixonar por ti todos os dias, que nós possamos falar com propriedade que o Senhor é o nosso centro, o Senhor é tudo nas nossas vidas. De maneira especial, Senhor, eu quero apresentar a vida da Thalita Karen e da Bruna. Abençoa, Senhor, a gestação dessas duas mulheres, que seja feita a sua vontade, que não haja nenhuma intercorrência, Senhor. Traz saúde para essas mães, para essas crianças, Senhor. Mantém a dignidade física delas, Senhor, e que seja feita a tua vontade. Nós abençoamos a vida da Regiane, Senhor, que está com endometriose, do seu Otacílio, pai da Raquel. Abre os olhos espirituais dele. Oramos pela saúde da Bruna, da Ana Carolina, que está com depressão. Apresentamos a vida da Cristina, da Zélia, que é mãe da Fernanda. E te apresentamos, Senhor, de maneira especial hoje, a vida da Ágata, do Rafael e da Virgínia, que o Senhor venha trazer conforto e refrigério. Nós sabemos que a dor da perda, Senhor, é uma dor que machuca e que muitas vezes nos faz duvidar da tua presença contigo. Mas eu creio que o Senhor é o Deus que permite que as pessoas partam, mas o Senhor é o Deus que traz o conforto, que traz refrigério. Obrigada, Senhor, pela vida de cada uma das minhas irmãs. Abençoa que a semana, Senhor, seja de bênção, de prosperidade espiritual, de prosperidade física, financeira, e que os sonhos sejam renovados em nome de Jesus, em nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. Meninas, boa noite. Muito obrigada mais uma vez. É até legal falar que tem bastante meninas da Anjos de Aço aqui, que é a igreja que hoje eu estou congregando. E quem tiver, Thalita, eu quero conhecer uma igreja, eu quero estar, né? Quero ir visitar, fiquem à vontade. A igreja é ali no Morumbi, é uma bênção. Fui muito acolhida. O pastor, a pastora tem o Ministério de Crianças, então é uma bênção. Quem quiser, fique à vontade, me chame, pega o endereço. E é isso, meninas. Muito obrigada, viu? Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a casa de vocês. Qualquer coisa eu estou à disposição. Se precisar orar, jejuar, fazer visita na casa para orar, estamos aqui, tá bom? Fiquem com Deus. Amém. Ótimo final de noite. Amém. Amém. Boa noite. Boa noite.